Você sabe por que o Bolsonaro manteve as manifestações de ontem, mesmo com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo? Porque a casa está caindo. Ele precisava demonstrar alguma força para o Congresso, não conseguiu, as manifestações foram bem esvaziadas. Entre o gado e o bolsominion, eles acham que teve muita gente e tal, mas o pessoal do Congresso viu que não foi quase ninguém, pouquíssimas pessoas, pessoas bem irresponsáveis. Bolsonaro não conseguiu mostrar força. E a casa está caindo. O filho dele, o Eduardo, já está em pânico com o que vai acontecer nos próximos meses. Isso se o Congresso continuar aberto, se tudo continuar rolando normalmente. Mas se por conta do coronavírus as coisas pararem, por exemplo, o Congresso parar de funcionar por um tempo, quando voltar a funcionar, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Vou falar já disso aqui, mas antes, se você é contra o desgoverno, se inscreve no canal e curte esse vídeo e vamos pra cima deles, vamos pra cima dos fascistas, sem medo, combater, fazendo oposição e resistência. Gente, eu tô de óculos escuros porque eu fiz na semana passada uma cirurgia refrativa, que é uma cirurgia no olho para não precisar usar óculos, nem lente de contato. Então eu fiquei com sensibilidade à luz por alguns dias. Eu já não tô com tanta sensibilidade à luz, já poderia estar sem óculos, mas como eu olho para a câmera do celular por 15 minutos enquanto eu faço o vídeo, é melhor ficar de óculos só por precaução, eu prefiro me cuidar, né? Agora vamos falar sobre o Eduardo Bolsonaro em pânico. O que está acontecendo é o seguinte, a CPI das fake news e o STF, em investigações paralelas, eu falei disso na semana passada, eles estão conseguindo provas que ligam o Eduardo Bolsonaro, não só aquele perfil bolsofeios, que já foi provado, a CPI conseguiu, o Facebook enviou os dados, a CPI conseguiu provar que aquele perfil que difamava outros parlamentares, que difamava todos os inimigos dos Bolsonaros, esse perfil era controlado pelo gabinete do Eduardo Bolsonaro, inclusive o e-mail com o qual essa página foi registrada era o e-mail do gabinete do Eduardo Bolsonaro, o e-mail que ele usa para comprar passagem de avião, para reservar hotéis e tudo mais para o gabinete dele. Então isso já é uma prova que leva à cassação de mandato. Só que eles estão conseguindo provar que outros perfis, que todos atuam em conjunto, difamando adversários dos Bolsonaro, que esses perfis são também controlados pelo Eduardo. E aí a coisa começa a ficar feia, porque enquanto isso acontece de um lado, de outro lado o STF está conseguindo provas de que empresas estão gastando dinheiro, 5 milhões por mês até, para promover não só manifestações pró-Bolsonaro e pró-ditadura, mas também para promover fake news pró-Bolsonaro e para difamar adversários do bolsonarismo. Só que o STF não para a investigação por aí. Tem empresas dando 5 milhões por mês para o bolsonarismo para continuar essa rede deles, esse sistema de comunicação deles. Tá, mas o que eles ganham em troca? E o STF está investigando. E o STF, isso é uma matéria na Isto É, na sexta ou sábado, eu não lembro, mas foi no sábado que o Eduardo Bolsonaro começou a dar chilique. Por quê? Porque cara, bateu o desespero. Tudo o que eles fazem foi exposto, está sendo exposto pela CPI, a Isto É também expôs um pouco, e a mídia, pelo menos online, está expondo muito como é que funciona as milícias virtuais deles. E essa matéria mostra que o STF, eles já estão conseguindo provas de que há lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Evasão de divisas é quando alguém pega dinheiro e envia para o exterior ilegalmente, é dinheiro que está saindo do Brasil. Isso não pode fazer. Então o STF está provando que essas empresas não detalharam quais, mas essas empresas que estão dando dinheiro para o bolsonarismo em troca de alguma outra coisa, eles estão lavando dinheiro e cometendo crime de evasão de divisas também. Então tem um esquema de corrupção por trás disso. Então o STF está chegando lá. O STF vai chegar em quais são as empresas, o que eles ganham em troca de dar tanto dinheiro para o bolsonarismo e quais outros crimes eles estão cometendo. Então a coisa vai ficar muito, mas muito feia. E tudo indica que o inquérito do STF, que é o inquérito das fake news, que está desde março do ano passado, esse inquérito vai ser finalizado em abril, no fim de abril ou no comecinho de maio desse ano. Então, fim de abril, comecinho de maio, a gente vai ver um monte de empresário bolsonarista sendo indiciado. Aí eu quero ver se vai ser indiciado o dono da Centauro, do Madeiro, Polishop, Riachuelo, Lojas Havan. Eu quero ver quais deles serão indiciados pelo STF, porque aí vão dar nome aos bois. Então o Eduardo Bolsonaro já está em desespero, porque ele sabe que a casa está caindo. E por falar no desespero do Eduardo Bolsonaro, tem um processo contra ele rolando no Conselho de Ética já faz alguns meses. Só que as coisas demoram muito, mas muito na Câmara dos Deputados. Quando não há aquele interesse,
as coisas demoram. Principalmente quando os deputados não sabem se há votos suficientes para cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Então eles preferem retardar o processo dele no Conselho de Ética para que quando vá a plenário, quando vá na votação primeira do Conselho de Ética, já haja votos suficientes para que ele seja punido. Então, faz alguns meses, tá um processo, porque lembra que o Eduardo Bolsonaro ele falou que queria implantar um AI-5 no Brasil? AI-5, para quem não sabe, é o ato institucional número 5, que foi o que fechou o Congresso, fechou o STF, extinguiu o habeas corpus, então qualquer pessoa poderia ser presa por qualquer motivo. Foi quando a ditadura militar virou realmente uma ditadura mesmo, quando a ditadura engrossou e a coisa ficou feia. Isso é o que o Eduardo Bolsonaro falou que quer fazer no Brasil. Então tem um processo contra ele de cassação do mandato. Esse processo agora vai andar. Parece que já há votos para que seja aprovado no Conselho de Ética, para que depois possa ir a plenário. E aí, se for a plenário, aí vai ser nossa tarefa. Eu vou fazer aqui no grupo, eu vou falar com outros youtubers, para a gente pressionar cada deputado do Centrão um a um, a gente pressionar nas redes sociais, no Twitter, ligando por carta, por o que for, para que eles votem pela cassação do Eduardo Bolsonaro. Porque esse processo vai andar. E as manifestações de ontem também estavam pedindo AI-5, tinha cartaz pedindo fechamento do Congresso, do STF, todo mundo atacando Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o Dias Toffoli, e são manifestações que foram financiadas por esses empresários que o STF está investigando. Olha só, o STF está investigando esses mesmos empresários que estão financiando as manifestações, e também pelo Bolsonaro, que também incentivou essas manifestações, e o Eduardo Bolsonaro estava lá também compartilhando vídeos ontem no Twitter, todo felizão. Então a coisa vai ficar feia para eles, apenas aguarde. Talvez demore um pouquinho mais, porque com tudo que está acontecendo no mundo, o mundo está parando nos últimos dias, né? Todos os países do mundo estão parando. É muito, mas muito provável que o Brasil também pare. Assim, só não vai parar se a irresponsabilidade do governo Bolsonaro for muito, mas muito grande. Mas também é provável que o Congresso Nacional vá parar por algum tempo, ou pelo menos a maioria das atividades serão adiadas ou serão paralisadas. Então talvez demore um pouco mais para que esse processo do Eduardo Bolsonaro ande. Mas além desse, ainda tem outro processo dele, que é o processo que ele vai sofrer pelo crime de usar o gabinete, usar dinheiro público do gabinete dele para criar perfis no Twitter, no Instagram, no Facebook, para difamar adversário. Que aí tem crime que não é só crime, assim, falta de decoro parlamentar, alguma coisa do tipo. Não, tem crime que é crime mesmo, difamação, crime de injúria, de calúnia, porque esses perfis, eles são usados para isso, para difamar adversários dos Bolsonaro. Então são crimes que estão no Código Penal, é coisa que dá cadeia, inclusive. Coisa que, se não, no mínimo, além de cadeia, dá uma multa muito grande, ele vai ter que pagar indenizações várias, uma atrás da outra. Demora, mas ele vai acabar tendo que pagar. E essa matéria da Isto É que deixou o Eduardo Bolsonaro em desespero. Foram uns 30 tweets dele em cerca de 2, 3 horas, só falando sobre isso, tentando se defender e usando falácias, tentando distorcer a verdade, porque a matéria mostra claramente que há 3 facções no bolsonarismo. Há a facção dos olavistas, que tem o ministro da Educação, tem a Damares e tem alguns outros. Eles atuam ideologicamente de uma maneira. Eles também têm vários perfis, várias páginas no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também tem canais de YouTube de olavistas. E eles são financiados com dinheiro público pela SECOM, que é do Weingarten, do corrupto lá que está infectado. E o que acontece? Essa facção atua ideologicamente pelo que manda o Olavo de Carvalho. São eles que falam fora Regina Duarte, por exemplo. São eles que não gostam dos militares, porque o Olavo de Carvalho odeia os militares, ele acha que os militares são comunistas. E tem outra facção, que é a facção do Eduardo e do Carlos Bolsonaro, que é o gabinete... O Carlos Bolsonaro, ele controla o gabinete do ódio. Mas essa facção do Eduardo e Carlos Bolsonaro, ela tem gabinetes de deputados. São pelo menos 13 deputados bolsonaristas. E eles usam dinheiro da verba de assessores deles para contratar assessores para administrarem perfis nas redes sociais para difamar adversários. Aí são vários perfis. A CPI das fake news nem conseguiu mapear todos ainda, porque são centenas de perfis. São centenas, são muitos, mas muitos mesmo. Então, calma, porque uma hora eles serão todos mapeados e a gente não sabe em que pé está a investigação da STF. A gente só sabe
que eles já sabem quem são os empresários que financiam o bolsonarismo, já sabem que esses empresários estão cometendo outros crimes, mas a gente não sabe se eles conseguiram mapear quem são exatamente os perfis, quanto ganha cada um, como ganha. Isso a gente ainda não sabe porque não vazou. Se o STF, se ninguém da investigação vaza algum dado para a imprensa, a gente não fica sabendo. Então a gente não sabe em que pé está isso. Mas tem outra facção, que é a facção do Gabinete do Ódio, que fica no terceiro andar do Palácio do Planalto. E esse Gabinete do Ódio é tão óbvio que ele existe, que quando o Bolsonaro sai de viagem, o Carlos Bolsonaro continua indo ao Palácio do Planalto. Como se ele fosse o quê? Ele não trabalha lá, ele é vereador no Rio de Janeiro. Em vez de ele ir para o Rio de Janeiro, ele vai para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque é de lá que ele coordena o Gabinete do Ódio, que também é uma outra facção, que também tem perfis nas redes sociais para difamar inimigos do bolsonarismo. Mas tem uma coisa, isso tudo que eles fazem é muito, mas muito bem coordenado. Quando a esquerda finalmente decide para as redes sociais fazer alguma coisa, é aquele Deus nos acuda, cada um atira para um lado, cada um faz o que acha melhor e não tem coordenação nenhuma. Vocês já perceberam? Você vê os parlamentares de esquerda como eles agem? É assim, cada um fala de uma coisa diferente, eles não agem em bloco. O bolsonarismo não. Cada uma dessas três facções, os olavistas, os deputados bolsonaristas e o Gabinete do Ódio, eles atuam ideologicamente de maneira mais ou menos diferente. Mas quando eles têm um alvo em comum, todos eles se juntam porque eles têm uma administração. Inclusive a Joyce Hasselman mostrou isso no depoimento dela das fake news, que eles têm grupos de WhatsApp, tem até calendário, tem tabelas, quem você ataca no dia tal, como fazer, estratégia e tudo. Então é muito bem coordenado por profissionais. Não é assim, é o filho do sobrinho, do primo, do não sei quem, não. Igual a esquerda. Quando a esquerda vai para as redes sociais, geralmente é coisa feita nas coxas. Contratam, vou só dar exemplos aqui, vários partidos de esquerda, você vai ver quem é o secretário de comunicação do partido, quem comanda toda a comunicação do partido. O cara não é especialista em mídias sociais, o cara não é especialista em marketing, o cara é especialista em filosofia, em outra coisa que não tem nada a ver. Além de um desrespeito com a profissão de quem trabalha com mídias sociais, o trabalho não será tão bem feito quando você tem profissionais da área, que é gente que sabe, tem experiência nisso. E a direita, eles têm profissionais da área, e eles têm experiência nisso, e aí eles coordenam muito bem quando eles têm um alvo. Todas as facções vão para cima desse alvo, eles ligam os robôs deles, eles ligam os grupos de WhatsApp deles, que também são comandados por robôs. Tem robô de WhatsApp, que são os robôs que eles usaram na eleição, que saem enviando mensagens para centenas de milhares de pessoas. Esses robôs estão sendo banidos porque é fácil detectar para o sistema do WhatsApp. Mas tem robôs que não precisam enviar centenas de milhares de mensagens. Por quê? Eles têm, vamos supor, 15 mil grupos. Se eles tiverem 100 robôs, cada robô manda mensagem para 150 grupos. Então são 150 mensagens, cada robô manda, e não é muito. O WhatsApp não vai banir esse robô, nenhum deles, e eles conseguem todos os dias alimentar esses grupos com memes, com vídeos, com mensagens, com tudo. Mas eles não têm só 150 robôs, eles têm muito mais do que isso. Então eles conseguem com robôs facilmente alimentar esses grupos de WhatsApp do bolsonarismo. E aí essas facções agem junto, agem em bloco e vão para cima dos alvos deles, que agora os alvos deles são Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli. O objetivo deles agora é causar um caos completo no país para ver se o Bolsonaro consegue dar um golpe, ou não sei qual que é o plano dele, mas esse é o objetivo deles agora. Mas a informação é, calma, que a casa tá caindo. E é muito bom ver o desespero do Eduardo Bolsonaro. Eu só sigo o Eduardo Bolsonaro no Twitter porque eu sei, pela maneira com que ele reage para cada coisa, dá para saber se isso é alguma coisa realmente importante ou se não é. Por exemplo, quando a CPI das fake news foi instaurada, o Eduardo Bolsonaro, ele ficou semanas desesperado. E a gente está vendo que a CPI está indo. Na parte de investigação, a CPI está avançando rapidamente agora, principalmente nesse ano, está chegando lá. E quando começou o inquérito do STF também, o Eduardo Bolsonaro estava em desespero total. Ele é o que mais transparece o desespero. Porque o Carlos Bolsonaro, não vale a pena segui-lo, porque ele é meio doido da cabeça, ninguém entende bolhufas o que ele fala. E o Jair Bolsonaro, ele também, nem é ele sempre que coloca lá no Twitter dele, mas o Eduardo Bolsonaro é o que mais deixa transparecer o desespero. E toda vez que ele fica desesperado, dá pra ver que eles sofrem uma pancada muito grande. Quando acontece algumas coisas, eu vejo, às vezes,
gente falando, não, agora o Bolsonaro se ferrou. E o Eduardo Bolsonaro tá ali quietinho. Eu falo, não. Aí eu penso, não, ele não se ferrou. Porque se tivesse, ele estaria mostrando desespero. Ele não tem um tipo de calma, que é, vou fingir que tá tudo ok. Não, ele não consegue. Ele simplesmente bate o desespero, ele sai tweetando porcaria, ele sai atirando para todos os lados, ele sai mentindo, ele é um mentiroso compulsivo. Eu mostrei aqui nas últimas semanas que ele mente, ele faz vídeo olhando para a câmera, olho no olho da câmera, mentindo. Então, dá para ver que ele tá desesperado agora com essa situação. É isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixe seu comentário. Você acha que ele vai ser cassado em algum momento ou não? E só uma coisa, espera, porque o Congresso, o Senado e o STF vão cobrar do Bolsonaro essas manifestações de ontem. O Bolsonaro vai se ferrar por essas manifestações de ontem. Ele deu o golpe deu um soco, uma pancada no Congresso. A pancada de volta que ele vai receber vai ser muito, mas muito maior do que a pancada que ele deu no Congresso. Como disse o Carlos Alberto Almeida, um cientista político, sigam o canal dele que também é muito bom, o Bolsonaro joga damas e o Congresso joga xadrez. E no xadrez deles, eles estão cercando o Bolsonaro por todos os lados. Ele não vai ter para onde correr. É isso. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, é importante se inscrever. Falou.